Pino, que vai nos falar sobre o significado da morte para o Espiritismo. A palavra é sua, Álvaro. Muito obrigado, Amanda. Boa noite para você. Boa noite a todos aqueles companheiros que nos assistem neste momento, naqueles que terão a oportunidade de ver e ouvir essa gravação em algum momento e em algum lugar, por conta dos benefícios da tecnologia para os dias de hoje. Falar sobre morte, sobre o fenômeno da morte, é um assunto que, para nós, é bastante provocativo. É um tema que nos traz preocupação, nos traz atenção há muito tempo. Nossa primeira obra espírita, datada lá do final dos anos 80, mais de 30 anos, foi sobre a morte. Era um livro intitulado, ou é um livro intitulado Conversando sobre a Morte. E era para ser o início de um conjunto de estudos que tínhamos vontade de realizar, começando com a morte e depois mediunidade, e depois reencarnação, trabalhando os princípios. Aí a gente foi aprendendo que esses caminhos das realizações espíritas nem sempre estão ao nosso domínio. Na verdade, os acontecimentos estão atrelados a outros interesses e outros acontecimentos. Mas o tema morte iniciou a nossa tarefa de produção literária. E a grande questão é o que motivava a essa pesquisa ou a preparação desse trabalho. Primeiro, um fato bastante importante para todos nós. Todos, sem exceção. Todos vamos morrer. Logo, esse tema é um tema que chega a todo mundo. É do interesse de todo mundo, mesmo quando algumas pessoas têm verdadeiro pavor de falar de morte. E aí vem o segundo tema. Se é alguma coisa que vai acontecer com todos nós, porque todos aqueles que estamos vivos no corpo, estamos, como nós chamamos no Espiritismo, encarnados, obrigatoriamente passaremos pelo fenômeno da morte física, que nós chamamos de desencarne na linguagem espírita. Então, essas duas provocações, fenômeno universal da morte e um fenômeno bastante conhecido do receio, do medo da morte, inclusive, em alguns casos, de falar sobre a morte. Era bastante comum, e ainda é, a gente chegar nos grupos, ou nas reuniões, e de repente surgia o assunto morte, ou algum comentário, e alguém dizia assim, não me fala de morte porque atrai. Eu tenho muito medo de morrer. Essa expressão, tenho muito medo de morrer, ou uma muito parecida com essa, não gosto de falar da morte das pessoas a quem amo, chamam muito a nossa atenção, porque nós vamos morrer e aquelas pessoas no nosso entorno, aquelas pessoas que nós amamos, também vão morrer. No jargão espírita, nós vamos desencarnar e os nossos afetos também vão desencarnar. Então, não adianta nós alimentarmos este medo ou afastarmos das nossas discussões, das nossas reflexões, o tema morte. Motivado por isso, nós fomos buscar organizar uma obra que
trouxesse reflexões às pessoas naquela época. Nos dias atuais, nós vamos ter uma motivação extra para conversarmos sobre esse assunto. Até porque nós estamos, neste momento, agora, convivendo em terras brasileiras com mais de 605 mil mortes, 605 mil desencarnes, contando por baixo, motivados pela Covid-19 ou pelas consequências da Covid-19. Isso, efetivamente, faz com que cada um de nós tenha vivido ou o desencarne de alguém muito próximo de nós, um círculo muito próximo, um círculo familiar, ou tenhamos vivido e experimentado o desencarne de alguém no entorno, o amigo do amigo, ou tenhamos participado do desencarne de pessoas que, mesmo distante, tinham o nosso afeto, tinham o nosso respeito, tinham a nossa consideração, eram referências nas nossas vidas. E esse número absolutamente grande faz com que nós não tenhamos tempo para viver o luto. E vamos entender o luto como aquele período de tempo necessário para que nós possamos aprender a viver com a ausência daquele que desencarnou. O luto vai servir para nós como aquela experiência que nos permite ou que nos leva a ter uma adaptação da nossa vida sem a presença daquele que desencarnou. Então, todos nós precisamos dar atenção ao período do luto. Não estou falando do luto em que você veste preto, em que você dá satisfação à sociedade, em que você se impõe determinadas limitações, porque existe um protocolo social dizendo que você pode ou não pode fazer, quando um ente querido seu desencarna, quando algum morre. Estou falando daquele sentido mais profundo do luto. É o período em que nós vamos nos acostumar à falta do companheiro ou da companheira, do pai ou da mãe, dos filhos, em que chegamos à mesa na hora da refeição e vemos o lugar onde aquela pessoa costumava ficar vazio. Quando chegamos em casa e não ouvimos a voz daquele que costumava, ou daquela que costumava nos recepcionar, sentimos falta do calor, sentimos falta da voz, sentimos falta de ver aquela pessoa. Então, precisamos de um tempo para reaprendermos a viver sem essas companhias desenvolvidas ao longo de muitos anos, muitas vezes. Então, esse é o momento que estamos vivendo. E são tantos os desencarnes que muitas vezes não fechamos o luto. Quando estamos nos adaptando a um novo momento sem determinada pessoa, recebemos uma outra notícia, uma outra informação de uma nova morte, de um novo desencarne. E aí, o luto que não fechamos, nós alimentamos. E muitos de nós estamos vivendo um período de luto permanente. Tem sido um grande desafio vivermos esse momento, nos mantermos em condições mínimas de equilíbrio emocional, convivendo com essas perdas, convivendo com as dificuldades das mais variadas. As televisões, os jornais, as redes sociais não cansam de divulgar, de alardear as dificuldades e as grandes questões envolvendo o período que vivemos. Então, este tema é um tema absolutamente necessário para os dias de hoje. Se era um tema importante historicamente, ele hoje é um tema necessário. E podemos, então, começar essa nossa reflexão falando sobre o medo da morte. Alguns autores, como Philippe Arrier,
vai fazer um histórico sobre a maneira como as pessoas tratam a morte na história. E ele vai tentar identificar em que momento o homem passa a viver com medo da própria morte. Ele vai, na sua obra, chamar atenção para as artes orientes, as artes que representam as imagens da morte, dizendo ele que as artes são capazes de registrar de tempos em tempos como a cultura daquele período pensa e sente determinados aspectos da vida. Então, quando você trata das chamadas artes morientes, você vai ver como a arte, como o conjunto das artes, representavam a maneira que o homem pensava a morte naquele período. Começa ele elencando que no século VII via-se a glória do Cristo ladeado pelos 4 evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não havia, segundo ele, naquela época, nem condenação, nem julgamento, correspondendo às primeiras imagens de morte nos primeiros séculos da igreja primitiva. Então, vamos registrar isso. Não havia condenação. A representação da morte era de que nós morreríamos e encontraríamos Jesus ladeado pelos 4 evangelistas. Como era reconfortante para aquele que ia morrer, ou para os seus afetos, seus amores, que entregavam o seu ente querido aos braços da morte, saber que ele seria recepcionado por Jesus e os 4 evangelistas. Do século VII, passamos para o século XII, e nesse caso, o autor, Philippe Arrier, já vai dizer que se percebe uma certa percepção, já tem uma visão do Apocalipse. A separação dos chamados justos e dos classificados injustos e a avaliação das almas segundo São Miguel. Então, já começa a haver uma diferenciação nas artes, e, mais uma vez, que representavam a maneira das pessoas pensarem a ideia da morte. Já havia uma diferenciação entre aqueles que eram classificados como justos e aqueles que eram classificados como injustos. E essa diferenciação, essa escolha era feita, segundo as artes, representada pela figura do arcanjo São Miguel. Então, ele já separava uns e outros. Aí, a gente já não morre com tanta tranquilidade. Pode ser que eu me imagine alguém justo, mas vai que eu esteja pesando a mão a meu favor e na hora de encontrar São Miguel, ele diga assim, eu te conheço, você pensa que você vai para a fila dos justos? Não vai, não. Você vai para a fila dos injustos. Então, morrer já não era mais uma coisa tão tranquila assim. Havia já uma certa preocupação. Um século depois, no século XIII, já prevalecia nas artes, nas pinturas, nas esculturas, a imagem do juízo final. Então, havia nas pinturas, certamente nós já percebemos isso nos museus ou nos filmes, a ideia de que cada homem seria julgado pelo Cristo, mas não um Cristo de amor, não aquele Cristo que nos fala das mensagens consoladoras, que nos fala de esperança, que nos coloca para cima nos momentos difíceis. Esse momento histórico, na arte, Cristo era representado como um juiz. E ele, na verdade, ia fazer juízo, ele ia avaliar, ele ia julgar o que cada um havia feito. E, especialmente, no século XVI, nós tínhamos a figura do juízo final, onde estavam, na cama do moribundo, também já vimos muitas dessas figuras, um grande livro, aonde, ao ser aberto o livro,
seria computado o que aquela pessoa fez de bom ou de mal, e de um lado estava Jesus e seus seguidores luminosos, e de outro lado estava o diabo com seus seguidores tenebrosos. E de acordo com a avaliação do juízo final que ficou ali, no momento da morte, a pessoa seria levada para a felicidade eterna ou para o sofrimento eterno. Então, nós vamos perceber nessa sequência histórica que, primeiro, não havia julgamento. Depois, o julgamento passou a ser feito após o momento da morte. Então, você desencarnava e, em algum momento, lá você ia encontrar São Miguel que ia fazer seus ajustes. Esses quadros demonstram a balança pendurada no pescoço das almas. Mas ainda estava afastado. Havia um momento da morte e havia um momento do juízo final. Com o passar dos séculos, essas duas coisas foram superpostas. Nós passávamos a ser julgados, de acordo com a cultura da época, no momento da morte. E aí as pessoas efetivamente passaram a temer a morte. Foi justamente nesse momento em que ficou mais forte a ideia da extrema unção. As religiões tradicionais, antigas, vendiam a ideia, pregavam a ideia de que era necessário a presença de um religioso para absolver as almas dos seus pecados. Também já vimos isso nos filmes históricos, nas representações da cultura por meio das artes. Então, o que era antes um fenômeno leve, morrer era uma coisa leve, encontrar Jesus e os 4 evangelistas passou a ser algo absolutamente tenebroso. Imagina você no leito de morte, Jesus de um lado, o diabo do outro, e cada um dizendo: ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu. E o que acontece? Os homens, as religiões tradicionais, aproximaram o momento da morte no juízo final. E, a partir desse momento, passaram a ter, os homens, uma ação sobre o futuro das almas, na absolvição, ou então no pagamento de vantagens. Foi justamente esse fenômeno do pagamento das vantagens, em que você pagava pelas missas, em que você pagava pelos bilhetes que seguiam junto com o defunto no caixão, que houve uma grande revolta do segmento da igreja, e esse foi um dos grandes motivadores para o fenômeno chamado da Reforma, que rompeu de forma importante a história das religiões. Mas, a partir disso, quando o juízo final coincide com o momento da morte, nós começamos, segundo esses autores, a perceber de forma muito concreta o medo da morte. E aí nós vamos ter a evolução dessas ideias. Vamos ter o medo da própria morte, vamos ter o medo, receio da morte do outro. Vamos passar a ter, depois, historicamente, um afastamento do momento da morte, que antes acontecia em casa, acontecia na presença da família, acontecia quando o moribundo estava envolvido pelo afeto dos seus amores, e as mortes passaram a acontecer nos hospitais. Então, vamos percebendo que, historicamente, a cultura humana vem tratando a morte de forma muito assustadora. E daí a necessidade de nós tomarmos esse assunto à nossa reflexão e trazermos alguns pontos que podem iniciar uma apresentação diferente desse fenômeno. Podemos começar falando, por exemplo, das experiências de quase morte. Aquelas em que a gente vê no noticiário, a gente vê nos filmes, e que está amplamente divulgado na literatura, que são os casos em que as pessoas que, entre aspas, morreram e voltaram. Estava na mesa de operação, teve um acidente, foi declarado morto, foi declarada morta, morreu. E aí, lá pelas tantas, eu estava na mesa de operação, parou o coração, parou o sinal vital, e depois retoma. Logicamente,
precisamos perceber que não houve morte efetiva, né? Entrou num estado tal em que os instrumentos não registravam os sinais vitais. Mas o curioso dessas experiências é que grande parte deles, ao retornarem do que eles chamam de morte, por isso é um fenômeno de quase morte, eles tinham quadros muito semelhantes. Então, eles vão dizer, por exemplo, que naquele momento passaram por um túnel, passaram por um portal, passaram de um lugar para outro. Variava como se explicava isso. Diziam que se sentiam mais seguros, tinham uma percepção maior da vida, suas emoções eram mais intensas, seu raciocínio era mais ampliado, que encontravam muitas vezes pessoas que já haviam morrido. Era um pai, era uma mãe, um avô, um amigo próximo, e se assustavam, diziam assim, mas como eu estou vendo você, você já morreu. E aí se dava conta que estava num fenômeno de quase morte. Um número bastante significativo dessas experiências, as pessoas narram que viam o próprio corpo na mesa de operação, viam o próprio corpo no momento do acidente, viam o próprio corpo no necrotério. Então, o doutor Raymond Moody Jr. tem 2 obras publicadas em português, onde ele vai falar da vida e da morte, contando esses casos para nós. O que fica? Fica que há um fenômeno da quase-morte mostrando que, além do corpo, existe um princípio que não é físico. Não vou dar o nome disso ainda, mas a experiência de quase-morte diz que mesmo quando o corpo está em condições tidas como de morte, mesmo que seja morte aparente, existe uma outra realidade que vive, que pensa, que tem emoções, que raciocina, que encontra outras consciências que já morreram efetivamente. E essas pessoas retornam em número bastante significativo e contam as suas experiências. Aí alguém diria assim, mas isso pode ser coisa do inconsciente, essa coisa, estava anestesiado, sofreu um trauma. Muito bem, vamos para o segundo conjunto de experiências. Vamos falar do que nós classificamos de projeção do corpo astral. São pessoas que fazem exatamente isso que acontece no fenômeno de quase-morte, pelo exercício da própria vontade. Deixam o corpo físico e saem nessa realidade não física e vão conviver com experiências espirituais. Vão encontrar aqueles que já desencarnaram, que nós chamamos de espíritos. Mas existe, por exemplo, nos Estados Unidos, um conjunto de pessoas chamadas sensitivas, que fazem esse tipo de fenômeno ou exercitam essa sensibilidade profissionalmente. Há casos muito, muito conhecidos que estão amplamente divulgados na literatura, como o de Émilie Saget. Era uma professora que atendia numa escola de meninas, antigamente, né? E era muito comum as pessoas estarem na sala de aula enquanto Émilie Saget dava aula e observando ao lado, viam a mesma Émilie Saget colhendo flores no jardim. Então, o corpo físico operava numa determinada ação, enquanto esse princípio não físico, esse princípio chamado espiritual, que nós vamos chamar de perispírito, estava executando coisas do outro lado. A mesma coisa com Antônio de Pádua, que estando numa determinada cidade, aparece, se materializa para falar no julgamento do próprio pai. Vamos ter no Brasil Eurípides Bassanufo. Na escola Allan Kardec, quando o professor Eurípides dava aula e entrava em transe, os alunos paravam e diziam: o professor não está mais entre nós. E nesse momento se registrava que Eurípides Bassanufo estava, naquele momento, atuando em outro lugar, muitas vezes fazendo partos,
e atendendo pessoas sofredoras que, no momento de grande dor, chamavam por ele. Um grande médium, Eurípides Bassanufo. Então, existem os casos de projeção consciente. Eu faço isso. Dona Ivone Pereira, agora não, o médium conhecido do Brasil, não. Ela efetivamente realizava esse tipo de coisa. Vendo palestra espírita, você deixa uma bobeira dessa. E conta essas experiências em 2 dos seus livros, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Ela conta como é fazer esse tipo de coisa. Vamos ter, por exemplo, um outro conjunto de experiências que são as fotografias. Alguém pode dizer assim, não, esse negócio de se ver fora do corpo ou de sair do corpo, isso é projeção da consciência. Pode ser. Vamos considerar que fosse. Não é? Vamos considerar que fosse. Existe um conjunto de acontecimentos que são das fotografias. Pessoas sensitivas que são capazes de, usando do próprio fluido, através da máquina fotográfica, fotografar uma cena onde estão os encarnados e, nesta cena, surgirem espíritos ou contornos espirituais mais ou menos lúcidos, claros, perceptíveis, de espíritos. Pessoas que ficaram famosas e que ganharam muito dinheiro porque faziam essas fotografias e nas fotografias aparecia recorrentemente os contornos espirituais. Isso está na literatura mundial sem nenhum problema. Vamos ter, além das aparições e das fotografias transcendentais, vamos ter as materializações. Então, vamos encontrar na literatura espírita diversos médiuns ao longo desses séculos que eram capazes de ceder material. Ceder o que nós chamamos de ectoplasma, é um fluido orgânico retirado do citoplasma da célula e que pode ser usado pelos espíritos para que eles se tornem perceptíveis para a visão e o toque de qualquer pessoa. E temos muitos casos interessantes. Vamos ter casos de adversários do espiritismo que vão para as reuniões mediúnicas de materialização com o intuito de derrubar o fato e vão se defrontar com a materialização da própria mãe, perguntando por que é que está fazendo isso? Por que você não se permite a chance de refletir sobre o fato? Ou trabalha o preconceito de, antes de conhecer o fenômeno, atacá-lo. Então, as materializações de um espírito, de 2 espíritos, de vários espíritos ao mesmo tempo, materializações luminosas, materializações em lugares fechados, reservados, mas materializações também à luz do dia, são fenômenos que efetivamente estão narrados pela literatura. E fenômenos esses que trazem para nós aqueles que desencarnaram, mostrando que efetivamente nós somos compostos, nós aqui, compostos de corpo e de espírito. E que quando o corpo morre, eles vão continuar vivendo na sua essência espiritual. Então, nós vamos desmaterializando a morte e espiritualizando esse fenômeno. Vamos ter diversos outros mecanismos que permitem ainda essas comunicações. Quer ver um outro exemplo interessante? Os chamados telefones para o além eram equipamentos que permitiam que os espíritos falassem por meio de gravadores. Então, criava-se um sistema eletrônico e as vozes eram gravadas nos gravadores. Vamos ter, mais recentemente, as transcomunicação espiritual por meio de instrumentos.
onde os espíritos aparecem em equipamentos eletrônicos, como computadores e outros mais. Então, o desencarnado, aquele que foi como nós, encarnado um dia, e que, tendo o corpo vencido pela morte, continua vivo e aparece para nós por meio desses equipamentos. Então, essa sequência de acontecimentos vão desmaterializando ou vão privilegiando o aspecto espiritual de cada um deles. Agora, temos essas informações, como se diz no bom português, a rodo. Elas existem desde antes. Mas a grande questão é, por que, apesar dessas percepções, nós temos tanta dificuldade de encarar esse fenômeno? Quando o Espiritismo, ou a ideia espírita, chegou no Brasil, quer em 1865, em Salvador, no Grupo Familiar de Estudos Espíritas, do Teles de Menezes, quer no registro de 1873, no Grupo Confúcio, o grupo que, pela primeira vez, apresentou registros e regimentos e outras coisas na corte, na cidade do Rio de Janeiro, quando a ideia espírita chegou, a imortalidade da alma, que faz parte de um dos princípios do Espiritismo, a ideia de Deus, a imortalidade da alma, a multiplicidade das encarnações, ou a reencarnação, a comunicação dos espíritos, ou mediunidade, e os planetas habitados. Né? Então, 5 princípios. A imortalidade da alma, quando chegou no Brasil pelos livros espíritas, pela mensagem espírita, já não era novidade. Porque nós tínhamos, primeiro, muitos séculos de colonização e de catequização da igreja romana, da Igreja Católica Romana, que chegou no Brasil junto com os colonizadores. Então, a ideia católica já estava impregnada há séculos, numa sociedade absolutamente submetida àquelas ideias. E essa ideia já falava de uma imortalidade da alma, quer pela ideia do inferno, quer pela ideia do céu. Mas, mesmo assim, já era uma ideia conhecida. Como também era conhecida a ideia da mediunidade, já que os negros que foram escravizados trouxeram para nós o fenômeno da comunicação mediúnica. Mas a comunicação é coisa para um outro encontro. Mas por que é importante nós percebermos isso? Porque quando a ideia espírita chegou no Brasil e ela foi apresentada às criaturas conforme está na codificação, e aí vamos enfatizar que a ideia espírita de imortalidade da alma é absolutamente distinta, diferente daquela que já havia sido instalada na nossa cultura. Porque os espíritos vão dizer, especialmente em um livro dos Espíritos, e depois tratando de forma mais especial em Céu e Inferno, que existe uma relação entre o que fazemos no corpo e a maneira como vamos viver no mundo espiritual. Então, vamos primeiro confirmar que nós, nesse momento, temos 2 dimensões. A dimensão física do corpo, que estamos aqui, e temos a dimensão espiritual. Quando o corpo morre, nós efetivamente passamos a viver como espíritos. E de acordo com o conjunto de coisas que realizamos, o que pensamos, o que sentimos, o que efetivamente somos, vamos encontrar a continuidade daquilo que nós somos no mundo espiritual. Então, a primeira ideia que se contrapõe à anterior das religiões tradicionais é que nós não vamos para um lugar efetivamente definido, um inferno onde sofremos para sempre, muito menos um céu que teremos felicidades para sempre. Então, a primeira ideia é que nós desmistificamos a ideia de céu e inferno. É isso que Kardec vai tratar no livro que tem esse nome. A percepção do céu e do inferno, mas numa visão espírita.
mostrando que as diversas categorias que ele apresenta de espíritos vivem de forma absolutamente diferente. Mas existe uma outra percepção da ideia espírita que vai ser vital para nós rompermos com a tradição religiosa que nós possuímos há séculos, há milênios vivendo essas ideias. Grande parte dessas religiões falam que nós passamos a existir no momento da concepção, ou passamos a existir no momento que nascemos no corpo. E depois vamos nos tornar imortais. Vamos para o céu ou vamos para o inferno por conta deles. Já desmontamos a ideia do destino. Não vamos nem para o céu nem para o inferno. Vamos dar continuidade àquilo que somos em diversos estágios espirituais. Agora, está na hora de nós trazermos uma outra ideia absolutamente importante, uma ideia que nos faz ver a vida espírita muito diferente. Nós existimos antes de encarnarmos. Nós éramos espíritos antes de mergulharmos no corpo. Então, o que estamos vivendo nesta hora, cada um de nós que estamos aqui, que possuímos corpo, na verdade estamos numa grande viagem. Somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes. Estamos numa grande trajetória de aprendizado, e essa trajetória, esse aprendizado se dá com um mergulho no corpo. Então, a visão espírita vai nos trazer uma ideia arrebatadora. A vida que eu tenho no corpo não é a vida principal, não é a vida original. Eu não sou um corpo e depois vou ter espírito. Eu sou um espírito originalmente e que mergulhei num corpo. Esse corpo tem uma vida limitada, porque é um corpo orgânico. E quando eu desencarno, quando o corpo morre, eu volto ao estado original de espírito. Eu era espírito antes e retorno à posição de espírito. Então, eu já existia antes de nascer e eu vou existir depois da morte. E os meus amores existiam todos eles antes de nascerem e continuam existindo depois que o corpo que eles possuíam morreu e eles desencarnaram. E aí podemos fazer uma diferenciação entre o conceito de morrer e o conceito de desencarnar. O corpo morre, mas o espírito que em determinado momento encarnou, assumiu um corpo físico, assumiu um corpo orgânico, passa pela jornada orgânica e ele desencarna enquanto o corpo morre. Por isso que no jargão espírita, nós costumamos chamar espíritos desencarnados. Agora, o que nós precisamos refletir é por que, com essa quantidade de informações que nós tivemos o cuidado de apresentar como comprovações dessa diferença entre corpo e espírito, nós continuamos a ler a informação espírita, ouvir a informação espírita, participar de atividades espíritas e, muitas vezes, pensarmos conforme a religião tradicional. Porque quando a ideia espírita chega a nós e ela ocupa um determinado espaço mental, vamos imaginar que sejam caixinhas. Então, há uma caixinha na nossa cabeça, na nossa cultura, que é a caixinha da imortalidade, a caixinha do que eu penso sobre a morte, a caixinha das coisas que eu reflito historicamente, culturalmente sobre a morte. E quando eu leio a informação, quando eu vejo essa sequência de dados
em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, em O Céu e o Inferno, nos romances de André Luiz, nos romances do espírito Manuel Filomeno de Miranda e outros tantos, essa informação entra na caixinha onde estão as informações anteriores da imortalidade da alma. E, na verdade, começa um grande conflito entre a informação antiga, a cultura historicamente acumulada na minha vida, na minha família, do grupo social que eu faço parte, da religião que eu possuía antes, com a informação espírita nova, renovadora, diferente. E é como se houvesse uma grande luta entre a ideia antiga e a ideia nova. E muitas vezes a ideia antiga vence, um pouco melhorada pelas informações novas. E aí vamos encontrar com alguma facilidade companheiros que dizem que eles vão trabalhar muito quando estiverem encarnados, porque eles vão para o nosso lar, porque não querem ir para o umbral. No fundo, essa expressão, essas duas expressões, são uma versão católica da percepção espírita. Porque antes, quando éramos católicos, ou estávamos vivendo em outras religiões, também nos segmentos protestantes, havia a ideia de que vamos para o céu, ou não queremos ir para o inferno. O céu, que era uma coisa muito boa, eu passo a representar como nosso lar. E o inferno, que era uma coisa muito ruim, eu passo a representar no jargão espírita como umbral. No fundo, eu estou colocando rótulo novo num conteúdo antigo. Então, eu passo a ter a mensagem, eu falo com a linguagem espírita, mas eu sinto no meu coração e na minha mente a morte, tal qual pensava a religião antiga. Então, companheiros, não adianta somente enumerar os casos, como eu fiz, que comprovam a existência de um princípio espiritual. É absolutamente necessário que esse conhecimento espírita faça uma renovação na maneira com que eu encaro a vida e na maneira com que eu encaro a morte. Eu preciso reconceitualizar a morte. Eu preciso reconceitualizar a vida. Que vida? A vida espiritual. Então, a vida espiritual para o Espiritismo não é só a vida que vem depois da morte. A vida espiritual vem, antes de tudo, antes do nascimento. Eu sou um espírito imortal. O meu estado natural é como um espírito desencarnado. E, momentaneamente, eu assumo um corpo. E se eu assumo essa grande viagem no corpo físico, significa que o corpo vai morrer. E quando o corpo morre, eu, espírito, que estou encarnado, eu desencarno e volto ao meu estado natural. Então não existem perdas nem afastamentos. Não existe a história do juízo final. Ninguém vai efetivamente nos cobrar. Deus não é um homem de barbas longas, naqueles camisolões, com uma balança na mão, querendo julgar. Isso foi criação dos homens, para que o poder humano pudesse agir sobre a vontade dos outros, controlando com o medo da morte as coisas que eles deveriam fazer enquanto estavam vivos. E as artes morientes mostram bastante bem essa aproximação. Então, vamos sim ler as obras espíritas, vamos ler as obras de Kardec, vamos entender como a doutrina espírita nos fala sobre a morte e sobre a vida. Porque só vamos entender o conceito espírita de morte e de mortalidade se nós efetivamente discutirmos o conceito espírita de vida maior. Por quê? Porque em torno disso tudo está o princípio número 1 da doutrina espírita, que é da existência de Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos.
que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E depois vem uma série de outras perguntas, onde Kardec ouve dos imortais como entender Deus. E depois, em A Gênese, vamos estudar um pouco mais sobre o atributo, os atributos de Deus. 2 deles nos interessam muito. Deus é justo e Deus é bom. Então, não é razoável que nós, partindo da ideia de um Deus justo e de um Deus bom, como a doutrina espírita nos apresenta, não é um Deus como Moisés nos apresenta, imaginar que esse Deus justo e bom, que ofereceu a oportunidade de todos nós crescermos, de todos nós evoluirmos, num projeto pedagógico de aprendizado que é a reencarnação, Deus justo e bom não rima com a ideia de céu eterno e de um inferno eterno. Então, a ideia espírita de morte ou de imortalidade está absolutamente atrelada à ideia de vida e não de desaparecimento. A ideia espírita de morte está intimamente atrelada à ideia de transformação. Eu estou no corpo e eu deixo o corpo. Eu sou um espírito encarnado e quando o corpo morre, eu me desfaço do corpo, eu me desligo do corpo, eu retorno ao meu estado original, que é de espírito desencarnado. Se nós não reconceitualizarmos a ideia de morte e de vida, vamos continuar a ter a linguagem espírita, quando, na verdade, as nossas emoções ainda estão atreladas a uma maneira antiga, a uma maneira tradicional, religiosa, de ver, de viver, de falar e de sentir o fenômeno da morte e o fenômeno da vida. Doutrina espírita é uma doutrina absolutamente de esperança. E essa esperança está na ideia de que nós somos imortalistas. A doutrina espírita é uma ideia imortalista. A gente diz assim, mas e as outras? As outras falam, muitas vezes, da imortalidade após o nascimento, que vive depois da morte. Nós falamos de imortalidade numa visão muito mais ampla. Somos imortais antes, somos imortais sempre. E de tempos em tempos, tomamos um corpo para continuarmos no grande projeto de aprendizado e de ajuste da própria consciência no esforço de encontrarmos paz e aprendizado e de crescermos na grande rede de relações com outros espíritos que, como nós, estão encarnados e vamos uns e outros nos ajudando. Vez por outra nos pegamos, mas vamos construindo e reconstruindo as relações a fim de que no futuro todos nós possamos efetivamente ser felizes. Então, esses mais de 605 mil mortos no Brasil e outros milhões de mortos no mundo como um todo, não estão morrendo pelo capricho de Deus. Não são pagadores do grande livro dos débitos que os homens criaram. Estamos todos, eles e nós, vivendo experiências de crescimento e de aprendizado. Os fenômenos da pandemia, como aqui vemos, como outras tantas pandemias históricas, da peste negra, de varíola, da AIDS, são maneiras que a vida, que a natureza oferece para que nós possamos aprender experiências de viver e de morrer. Não está ligado ao fato de que os que desencarnam com experiências da Covid ou de outras epidemias são pessoas piores, são pessoas pagadoras. Estamos todos no grande barco da vida. E a maneira como vivemos é aprendizado. E a maneira como morremos também é aprendizado. E a maneira como enfrentamos a vida nos faz ecoar no mundo espiritual na eternidade. O que fazemos no dia a dia ecoa na eternidade.
e a maneira como nos preparamos para o desencarne, morte do corpo físico, e a maneira como passamos por essa experiência também tem a ver com a maneira como encaramos a vida, como nós nos encaramos como espíritos imortais. E tem a ver com essa coragem moral que precisamos construir em nós, a fim de, quando a morte chegar e nos convidar a retornar ao mundo original, nós tenhamos a tranquilidade de quem efetivamente fez o que pôde, da melhor forma possível, tentou efetivamente aproveitar as oportunidades com erros e com acertos ao longo da vida e chega ao desencarne, no retorno ao mundo espiritual como aquele que fez o melhor que pôde fazer ao longo da vida. E os que foram na nossa frente, não nos atormentemos. Eles vivem. Eles estão conosco. E nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos com eles e todos nós iremos efetivamente nos rever e nos abraçarmos. Muita paz a todos. Álvaro, muito obrigado. Muito esclarecedor, muito consolador tudo que você nos disse. Muito, muito obrigada. A gente estava